Você pode dar um aplauso a Jesus nessa manhã. Obrigado, queridos. Deus abençoe por essa banda gigantesca que está aqui hoje. Quase não cabe no altar. Aleluia. É que vocês não entenderam que o Jorge está adorando com os anjos hoje. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, queridos. Tem alguém conosco pela primeira vez aqui? Levante a sua mão, você que está pela primeira vez. Levante a sua mão. Que bênção. Quanta gente bonita, né? Quanta gente feliz. Aleluia. Dê um aplauso a Jesus por cada pessoa que está conosco pela primeira vez. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom iniciarmos a nossa semana entregando a nossa primícia. O que é primícia? Aquilo que vem primeiro, princípio, aquilo que é prioridade, aquilo que nós entregamos primeiro, que nós ofertamos primeiro. E começar o nosso primeiro dia da semana, que é o domingo, na manhã, entregando o nosso culto como primícia ao Senhor, nos traz uma segurança que o restante da nossa semana será santo, será abençoado. Amém? Tem alguém cansado aqui, queridos? Tem alguém cansado? Que Deus renove as suas forças. Amém? Eu não estou cansado. Ontem eu ministrei um casamento. E o casamento, eu fui ministrar numa conferência. Dormi 3:30 da manhã, porque os teens decidiram ir para a conferência com a gente. Não teve como. Depois de 3 meses eu fui parar no McDonald's com os teens. Aleluia. Chegamos tarde. Estamos aqui. E daqui a pouco estamos aqui à tarde. Estamos em Cajamar à noite. Eu não sei você, querido, mas viver com Jesus é muito lindo. É muito bom. Não tem fardo pesado, não tem jugo pesado, porque Jesus diz: o meu jugo e meu fardo é leve, é suave, é leve. Amém? Então, se coloque de pé, por favor, durante 1 minuto para lermos a palavra. Gênesis capítulo 48. Gênesis 48. Aleluia. Glória a Deus. Eu me lembro que para assistir um jogo do Corinthians, ninguém falou amém? Aleluia. Glória a Deus. Para assistir o jogo do Palmeiras, você sabe que Deus disse para nós irmos e clamarmos por termos as nações por herança, por possessão. Quando falamos de nações, falamos do mundo. Quando falamos do mundo, falamos de mundial. Você sabe que palmeira não dá fruto. Por isso que não tem mundial. Deixa pra lá, os irmãos palmeirenses vai ficar chateado. Aleluia. Tá semeando? Glória a Deus. Até a árvore que não dá frutos, os irmãos creem que vai dar. Isso é fé demais. Aleluia. Que benção. Glória a Deus. Tem algum São Paulino aqui? Você, mano, não acredito. Hoje vai ser uma manhã de libertação aqui. Gênesis capítulo 48. Fala para o seu irmão, você é uma benção. Independente do seu time, você é uma benção. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 48, verso 8. Quantos acharam, diga amém. Quantos não acharam, diga IAP Academy. Aleluia. Gênesis fica ali entre o primeiro e o último livro. Aleluia. Vamos lá. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Israel disse: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam fracos por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. Por isso José
levou os filhos para perto dele, e ele os beijou e os abraçou. Então Israel disse a José: eu não esperava ver o seu rosto outra vez, e eis que Deus me permitiu ver também os seus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, se prostrou com o rosto em terra diante dele. Depois José pegou os 2 filhos e os colocou diante do pai. Pegou Efraim com a mão direita para que ficasse à esquerda de Israel, e Manassés com a mão esquerda para que ficasse à direita de Israel. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e pôs-se a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, mesmo sendo Manassés o primogênito. E Israel abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que por meio deles seja lembrado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, que cresçam e se tornem uma multidão sobre a terra. José viu que seu pai havia posto a mão direita sobre a cabeça de Efraim, e isto não lhe agradou. Pegou a mão de seu pai para mudá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse ao pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei, ele também será um povo, também ele será grande, mas o seu irmão menor será o maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vocês Israel abençoará, dizendo: Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. E assim Israel pôs Efraim antes de Manassés. Baixe sua cabeça, fale com o Espírito Santo agora. Eu não sei qual a resposta, o milagre, a direção que você precisa, mas eu sei que tudo o que eu e você precisamos está em Cristo, na sua palavra. Pai, nós te damos graças por essa oportunidade de estarmos reunidos como teus filhos, como tua igreja, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por nos trazer mais uma vez até esse lugar de adoração. Obrigado, Senhor, pela unção que o Senhor tem liberado no coletivo. O óleo que desce sobre a cabeça, escorre pela barba, a barba de Arão. Nós te louvamos, Senhor, pela comunhão dessa manhã. Mas declaramos também, Senhor, que essa atmosfera está sob o teu governo, está sobre o seu domínio. E nós, Senhor, nos submetemos à tua vontade, Espírito da verdade, Espírito de Deus. Fala conosco mais uma vez. Nós clamamos ao Espírito de entendimento, de sabedoria e de revelação, que mais uma vez nos revele a vontade do Pai para cada um de nós, segundo as sagradas Escrituras. Nós declaramos que toda a fortaleza na mente, todos os sofismas, todos os argumentos contra o conhecimento de Cristo seja destruído e anulado nessa manhã. Leva, Senhor, a nossa mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo de Nazaré. E nós declaramos uma vez mais que não há ninguém maior ou melhor do que o Senhor Jesus nesse lugar, Senhor. Tudo aqui é para o louvor da sua glória. Você que crê em concordância, diga amém. Toma o seu lugar aplaudindo ao Senhor por essa palavra. Queridos, nós lemos aqui uma passagem e um momento muito importante para o povo de Israel, para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, que se tornou Israel. Quantos aqui já passaram pelo encontro? Levante a sua mão, só para mim te conhecer. Que bênção. Então você sabe de que mudança eu estou falando. A mudança de um homem que era conhecido como usurpador, enganador, trapaceiro, aquele que era oportunista, mas depois de passar por um lugar chamado Val de Jaboque, teve um encontro com Deus, lutou com Deus, prevaleceu, e Deus mudou a sua identidade, mas não deu um nome comum para ele. Deus deu um nome de uma nação e de um povo. Deus disse: se chamarás agora Israel,
porque lutaste com Deus e prevaleceu. Israel, como nós sabemos, Jacó teve filhos, foi um homem próspero. Porém, o que me chama a atenção é que na história dos descendentes de Jacó, houve algo que aconteceu de forma inesperada. Quem tem família grande, quem tem muitos irmãos, parentes, às vezes consegue entender aquilo que eu vou falar nessa manhã. Mas José, por ter muitos irmãos e ser o filho mais novo, e ser o filho que o seu pai o amava, o filho em que o pai comprou uma túnica colorida, o filho onde aparentemente parecia que era o privilegiado. Além de tudo isso, José era um sonhador mor. A Bíblia o chama de sonhador mor. Queridos, e se tem uma coisa que deixa pessoas ressentidas, que deixam pessoas inseguras, irritadas, ou que gerem conflitos e desapontamento dentro delas, é estar diante de uma outra pessoa sonhadora. Toda pessoa ressentida, toda pessoa amargurada, nunca vai ficar feliz perto de algum sonhador, de alguma sonhadora. Falando em sonhadora, pastor Andressa está com uma equipe lá na IAP Maniçoba. Queridos, pelos vídeos, eu já entrei em outra dimensão. Que conferência poderosa que aconteceu lá. Eu te convido, você que nunca fez missão, a comprar uma mala, uma passagem para estar conosco na próxima ação lá na IAP Maniçoba, na Missão Nordeste. Conseguiram viver algo poderoso. As mulheres botaram para quebrar mais uma vez. Dê um aplauso às mulheres, por favor. As mulheres são demais. Aleluia. Glória a Deus. Todo sonhador e toda sonhadora incomoda as pessoas amarguradas, as pessoas fracassadas, as pessoas que auto se anulam e auto se sabotam. E José era um sonhador. E com José nós aprendemos também algo muito importante, que mesmo que tenhamos sonhos e vivemos sonhando, quando passamos por um ouse sonhar, nós aprendemos a viver sonhando. A resposta para todo tipo de espírito de paralisia que tenta nos limitar, nos paralisar, tem que ser os nossos sonhos. Nós não podemos parar de sonhar. Ouse sonhar, você não está morto. Uma das coisas que aprendemos com José é que, como sonhadores, não podemos contar os nossos sonhos para todo mundo. Por favor, me ajude a pregar, a ensinar nessa manhã. Diga para esse irmão que está do seu lado, diga: fale pouco e escute mais. Discirna ambientes, discirna os espíritos e discirna as pessoas. Não é para todo mundo que temos que falar e que podemos falar os nossos sonhos. José, por ser imaturo, ser um menino, ele não tinha esse entendimento, essa maturidade. Então ele saía contando os seus sonhos para todo mundo. Ele saiu contando os seus sonhos para os seus pais, mediante aos seus irmãos. E logo os seus irmãos ficaram enfurecidos. A ira que já existia dentro deles, a inveja que já existia dentro deles, se multiplicou. E nós sabemos da história, os próprios irmãos de José lançaram ele numa cova e deram ele como morto. Mataram um animal, levaram a túnica colorida, aquela que outrora causava inveja aos seus irmãos, e disseram ao seu pai Jacó, Israel: o seu filho José foi morto por um animal. Deram ele como morto ao seu pai. Imagine o seu pai agora tendo seu filho mais novo, aquele que ficava perto dele, aquele sonhador, dado como morto. Aquele homem agora esperançoso que lutou com Deus e prevaleceu, entrando em luto, sem poder ter se despedido do seu filho. Porém nós sabemos da história, Rubem, ele decidiu se levantar e não deixar o seu irmão morrer na cova. Ainda existem alguns irmãos que não vão nos deixar morrer na cova. Alguém crê nisso? Algumas pessoas, elas não conseguem compreender por causa da sua, talvez, inferioridade ou da sua imaturidade.
e começam a se preocupar com os levantes que acontece muitas vezes dentro da casa, que acontece muitas vezes dentro do trabalho, que acontece muitas vezes dentro da igreja. Nós aprendemos com José também, que as pessoas que vão se levantar, em primeiro lugar, para nos perseguir, são aqueles que estão perto. Eu sinto em dizer, mas na maioria das vezes, nós somos lançados no buraco pelos nossos próprios irmãos. Nós somos abandonados pelos nossos próprios irmãos. E não se assuste se isso acontecer. Algumas pessoas já estão relembrando alguns acontecimentos que vivenciaram ao longo da sua história. E talvez essa dor esteja agora latejando, pulsando novamente. Mas eu declaro profeticamente que vamos terminar essa reunião curados completamente. Vamos terminar essa reunião se alegrando, entendendo que tudo faz parte de um propósito. Mesmo que existam e existem irmãos que queiram nos lançar no buraco, ainda existem aqueles que se levantam com misericórdia e dizem, não, nós estamos se levantando demais contra ele. Vamos fazer algo diferente. Rúben viu uma caravana de ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito e decidiram vender o seu irmão como escravo. E nós sabemos da história, José foi levado como escravo. Aquele que outrora era o sonhador mor, o filho preferido, aquele que seus irmãos invejavam, aquele que talvez tinha algum tipo de privilégio na sua casa, agora perdeu o seu direito de ir e vir, perdeu o seu direito de decidir sobre a sua própria vida. Agora ele começa a viver como um escravo. Queridos, é uma grande afronta um judeu se tornar um escravo, porque um judeu sabe que serve a um Deus todo-poderoso, e um judeu sabe que não foi criado para ser escravo, mas sim para exercer governo e representar o próprio Deus nessa terra. Agora José é levado para o Egito. Agora ele começa a viver dentro do Egito como escravo. Ele serve a casa de Potifar. Isso choca a nossa realidade, porque ele tinha tudo para se tornar alguém ressentido. Ele tinha tudo para se tornar alguém amargurado. Muitas pessoas, por coisas muito menores, já estão desistindo da própria vida, já não estão querendo mais servir como antes, já não estão querendo mais acreditar como antes, já não estão querendo mais se entregar como antes. José não só foi abandonado, dado como morto, vendido como escravo, mas agora no Egito, em uma geografia, em uma cultura que não era sua, que não tinha nada a ver com o seu contexto, com a sua história, com a sua religião. José está servindo Potifar e a casa de Potifar com excelência. Diga comigo, só pode exercer governo quem aprendeu a servir em qualquer circunstância. Alguém precisa acreditar nisso nessa manhã? Por favor, Lucas, vamos comigo, porque hoje eu estou ensinando e alguns irmãos já estão indo e dormindo, descansando nas águas tranquilas. Escute. Nós precisamos compreender que em toda e qualquer circunstância, nós precisamos permanecer servindo. Se você quer de fato viver uma mudança de chave, viver o cumprimento do propósito, acessar as promessas que Deus te fez, viver aquilo que Deus te prometeu para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para a tua vida profissional, não pare de servir. Por favor, diga para alguém, diga, não pare de servir. Não pare de servir. Todo crescimento vem posteriormente ao serviço. Jesus diz que todo aquele que quiser ser grande, sirva a todos. Não é pecado ser grande. Eu quero profetizar que você será muito grande na sua geração. Eu quero declarar que Deus engrandecerá o seu nome, porque quando Deus engrandecer o seu nome, a sua empresa, a sua família, meu Deus do céu, eu estou profetizando aqui para alguém que os seus filhos não vão ter um legado de depressão, os seus filhos não vão ter um legado de alcoolismo, os seus filhos não vão ter um legado de drogas, de divórcio, de prostituição. Os seus filhos vão ter um legado de pais que tem um Deus grande e vão dizer: ei, o meu pai serve o Deus de Abraão, e Abraão entrou no sobrenome de Deus, é o Deus de Abraão e o Abraão de Deus. Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida, porque o que estamos recebendo e vivendo nesses dias não ficará só em nós, mas vai também alcançar toda a nossa descendência. Quantos creem nisso? Isso.
Sabe que existem algumas pessoas que nessa hora, elas ficam com uma cara de sapo que morreu no dia de enchente. Alguns eu entendo que ainda é muito cedo, para alguns 11h22, eles estão acostumados a mulher trabalhar para eles, eles ficarem em casa dormindo até 1h. São filhinhos de papai, playboys, que nunca fizeram nada e pagaram preço para nada. Então qualquer tipo de palavra que tira eles do lugar de comodidade, eles se sentem ofendidos. Mas eu quero dizer que até para você, Jesus tem uma promessa e vai fazer algo poderoso. Nós precisamos compreender que quando uma palavra é liberada, se eu não reajo à palavra, eu estou emitindo um sinal para o mundo espiritual de que não entro em concordância com a palavra. A nossa linguagem corporal, ela vai representar muito se de fato nós estamos recebendo ou não a palavra, se estamos crendo ou não na palavra. Quando Caim vai entregar uma oferta ao Senhor, Deus disse: por que você está com esse semblante caído, Caim? Por que você está com essa cara de sapo que morreu no dia de enchente? Com esse queixo de concreto, essa língua de aço, que para gritar gol do Corinthians você grita, mas dá um aleluia na igreja? Não, porque se sente o machão, se sente o fortão. Meu irmão e minha irmã, por favor, dê um sorriso para esse irmão para quebrar o clima e diga para ele: deixa de orgulho, se entrega logo. 2 Crônicas, capítulo 20 diz: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Quantos estão entendendo essa palavra? Nós precisamos continuar servindo em qualquer circunstância. Não podemos deixar de servir. E isso deu um lugar de governo para José dentro da casa de Potifar, sendo escravo. Como pode um escravo agora se tornar governante de tudo aquilo que Potifar possuía, menos a sua mulher? E nós sabemos da história. A mulher de Potifar, que nós apelidamos de Patifona, ela começou a olhar para aquele menino José, que em tudo que ele tocava, prosperava. Eu acho que ela pensou com ela: se ele tocar em mim, eu vou ficar mais bonita. Se ele me ter, talvez eu vou rejuvenescer. Eu não sei o que essa perturbada pensou na cabeça dela, mas ela começou a perseguir José e querer José para ela a todo custo. Nós sabemos da história. Ela armou contra José. José foi injustiçado quando ela quis se deitar com ele. E eu creio que não foi uma nem duas, mas foram várias vezes. Pelo perfil jezabélico dela, pelo perfil dela, nós sabemos que quem caminha nessa identidade, debaixo de influência jezabélica, não desiste. Ela quer continuar, ela quer avançar até conseguir aquilo que ela deseja. Ela insistiu. Mas no momento que José disse: eu não vou pecar contra o meu Deus, eu não vou pecar contra o meu Deus. Uma segunda lição que aprendemos como José: independente da nossa circunstância, independente da geografia que fomos inseridos, existem pessoas que enquanto estão perto de pessoas, elas conseguem caminhar em santidade. Mas existem pessoas que elas não podem fazer uma viagem por Nordeste, que ela já vai tomar uma caipirinha, ela já vai tomar um uísque, ela já vai recair, ela já vai prostituir. Por quê? Porque ela só consegue conquistar a santidade, viver em santidade em uma geografia. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai permanecer santo e fiel a Deus em todo e qualquer geografia que você for inserido. Existem pessoas que elas têm um grande problema com a identidade, porque elas são como camaleão. Quando estão na igreja são crente, quando estão no grupo do WhatsApp com os amigos dão risada dos vídeos pornográficos, quando estão no trabalho falam de coisas que não devem falar, quando estão no grupo do futebol fazem coisas que não devem fazer, porque são camaleões. Eu quero dizer que toda máscara do camaleão vai acabar na minha e na tua vida, porque seremos santos aqui, seremos santos aonde Deus nos enviar. A santidade é uma conquista e ela é provada quando nós estamos a sós, independente da geografia. Eu quero declarar que no meio do povo de Deus e no meio do Egito, diante de Jesus e diante de Faraó, nós permaneceremos na mesma essência, na mesma identidade, na mesma conquista chamada santidade. Alguém crê nisso? Só que viver dessa forma custa caro. Porque agora, por ele não ter se deitado com a Patifona, ele foi lançado na prisão. E todo marido conhece a mulher que tem. Quem está entendendo?
E toda mulher conhece o marido que tem. A patifona sabia que o seu marido era um banana. Eu acho que eu não vou pregar sobre família de novo aqui. Aleluia. Aleluia. Mas ela sabia que Potifar era um banana. Alguns até chegam a dizer que Potifar, ele era um eunuco. Por isso que ela estava como um atacante, camisa 9 para cima de José, querendo ele a todo custo. Mas o que me chama a atenção é que Potifar poderia ordenar a morte de José. Mas Potifar sabia que José não estava mentindo. Por isso não o ordenou a morte, não deu ordem para que ele fosse apedrejado, para que ele fosse morto, porque Potifar conhecia a sua mulher, e também conhecia o servo, que depois que entrou na sua casa, começou a colocar tudo em ordem, tudo começou a prosperar. Potifar reconhecia que José era diferente, então não ordenou a morte, mas disse, leve ele para a prisão, porque de fato, o adultério, dessa forma que foi cometido por um escravo dentro da casa do seu senhor com a sua senhora, ou a tentativa de um estupro, a consequência era a morte. Mas Potifar não ordenou a morte de José, porque ele sabia que José era justo, que ele não havia feito aquilo. Ele conhecia a sua esposa. Agora José está na prisão, e nós sabemos da história, ele continua servindo na prisão, ele continua fazendo o seu melhor. Agora ele não só vive como escravo, mas como prisioneiro. Ele alcançou um nível mais profundo de rejeição, de esquecimento, de abandono, de perca dos seus direitos, de anulação da sua identidade. Agora ele está na prisão como prisioneiro, mas dentro da prisão ele continua servindo. Eu tenho medo de pessoas que quando são colocados para fazer algo, aleluia, eles ganham um crachá, eles já se acham melhor do que os outros. Eu tenho medo dessas pessoas que quando se levanta líder, ele já não quer mais servir. Eu fico preocupado com as pessoas que quando o óleo desce sobre a cabeça deles, eles se tornam monstros poderosos. Eles são filhotes dos Hitlers. Eles aprenderam com o comunismo, eles aprenderam com o evangelho da inveja. Eles aprenderam com a cultura greco-romana, em que eles, por alcançar algum lugar de autoridade, não devem mais servir. Mas Jesus nos ensina na imersão da liderança com os seus discípulos. Ele começa a ensinar o que os seus discípulos deveriam fazer como líderes. Vocês querem ser líderes? Então eu vou ensinar vocês. Anote aí, me dê uma bacia e me dê uma toalha. Mas José, em meio a tudo isso, não parou de servir. E o que aconteceu com José? Ele assumiu o governo da prisão. Como pode um prisioneiro agora liderar a prisão sem fazer parte de uma facção criminosa? Aleluia. Aleluia. Agora José está como prisioneiro, essa é a sua condição, essa é a sua realidade atual, mas fazendo o seu melhor. E sabe o que é interessante? Que mesmo José, dentro desse contexto, ele não deixou de crer no seu Deus, ele não deixou de sonhar, ele não deixou de se deixar ser usado por Deus. Eu também tenho medo de pessoas, adoradores, que só adoram com o microfone na mão. Eu tenho medo de pessoas que só pregam se estão na plataforma. Eu tenho medo de pessoas que só fazem coisas para Deus se outras pessoas estiverem vendo. Oh meu Deus, porque essas pessoas são como fariseus e hipócritas que ficam nas esquinas e nas sinagogas com orações bonitas e repetitivas, para que as pessoas vejam que eles têm conhecimento, que eles são importantes, que eles servem a Deus. Eu fico preocupado com essas pessoas que só querem servir a Deus quando lhe convém. José estava servindo a Deus dentro da prisão. Não tinha nenhum irmão judeu, não tinha ninguém da tua casa, não tinha ninguém da sua religião. Ele estava no Egito como escravo e agora pior ainda como prisioneiro. Mas quando o padeiro e o copeiro teve sonho e chegaram diante dele, ele disse: fique tranquilo, Deus vai me usar para interpretar esse sonho. Ah meu Deus, Deus vai me dar a interpretação desse sonho, porque ser vendido como escravo
ser injustiçado, ser preso sem merecer, não invalida aquilo que eu carrego, não invalida aquilo que Deus me chamou para fazer e para viver. Eu vou me deixar ser usado mesmo. Alguém para dizer nessa manhã: Deus pode me usar no meio da prova, pode me usar no meio da luta, pode me usar no meio da rejeição. Alguém para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu fico preocupado com os servos que só querem servir com a camisa de servo. Existem pessoas que falam para mim: pastor, eu estou parado. Então se mova. Mas o estou parado é um parado que aprendemos com o sistema gospel. O parado é um parado que nós aprendemos com sistemas evangélicos, que nós só estaremos fazendo alguma coisa se tivermos um crachá, se tivermos uma unção, se tivermos um nome, uma nomenclatura. Eu não sei você, meu irmão, mas eu não preciso que alguém me peça para fazer algo por ele. Jesus disse: aquele que crê em mim, do seu ventre. Se eu creio em Jesus, se eu recebi Jesus, se eu entendo o que Jesus fez por mim, Ele me transportou do império das trevas para o reino do seu Pai, para o reino do Filho do seu amor. Há um rio de águas vivas dentro de mim. Do seu ventre fluirão rios de águas vivas. Então não importa se eu tenho um crachá, se eu fui liberado, se eu fui autorizado, eu prego na minha casa, eu prego para os meus vizinhos, eu prego no meu trabalho, eu prego na faculdade, eu prego na escola, eu prego na internet. Ah, meu Deus, eu prego na live, eu prego postando algo, ninguém vai me parar. Por quê? Porque é do meu interior que flui rios de águas vivas. O rio vem de dentro. Diga: de dentro para fora. Diga: de dentro para fora. Flui de dentro para fora. Ele revela a fidelidade a Deus no momento difícil. Sendo escravo, não cai com a patifona. Sinto dizer, mas tem alguns irmãos que iriam aproveitar esse momento, porque iam dizer: o meu sonho é estar em lugar de governo. Eu já estou em lugar de governo na casa de Potifar. Então agora a mulher dele me quer para ela. Então eu acho que é de Deus. Porque se eu ficar com ela, eu vou ser dono e vou governar. Tem pessoas que querem atalhos. No momento de dificuldade, a nossa fidelidade precisa ser revelada. E nos momentos de mais aflição, é onde nós temos que se deixar ser usado por Deus. Quer saber qual foi a perfeita vontade de Deus? Nós falamos muito sobre isso, Romanos capítulo 2, versículo 2, mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual foi a perfeita vontade de Deus manifesta na terra? Foi o Filho na sua pior aflição e agonia, naquela cruz, dizendo: Pai, está consumado. Foi quando ele estava naquela cruz pendurado que Deus mais usou ele. Não foi quando paralíticos foram levantados, quando cegos enxergaram, quando surdos ouviram, quando enfermos foram curados. Meu irmão, unção, poder, dons. Os adúlteros são usados, os sem vergonha são usados, os mercenários são usados. Mas cumprir propósito e viver a perfeita vontade de Deus é para alguém que está disposto a ir para a cruz e dizer: Pai, no momento de aflição é o momento que o Senhor mais vai me usar. Está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A perfeita vontade de Deus é realizada na minha e na tua vida quando nós alcançamos o maior nível de cruz que já vivemos. Eu quero repetir novamente: no momento de maior dificuldade que você enfrentar, de maior aflição, é nesse momento que Deus mais quer te usar. Tem algumas pessoas que vão precisar deixar os coquetéis de remédio. Eu vi nomes de remédio. Você vai precisar deixar o Vivance. Você vai precisar deixar o Rivotril. Você vai precisar deixar esses ansiolíticos. Porque no seu momento de aflição, você está recorrendo a tudo isso para amenizar a sua dor.
O que você não entendeu é que no seu momento de aflição é onde Deus vai extrair o melhor azeite, onde Deus vai te usar de uma forma poderosa. Agora, Deus dá a interpretação do sonho do padeiro e do copeiro, e se cumpriu exatamente. O padeiro morre e o copeiro sobe, é isso? O padeiro morre e o copeiro vai para o palácio. Só que onde prova que José não parou de sonhar, mesmo na prisão? Porque ele aproveitava todas as oportunidades. Por favor, olhe para esse irmão e diga para ele: aproveite as oportunidades. Aproveite cada encontro. Aproveite cada palavra. Aproveite cada culto, aproveite cada célula, aproveite cada oportunidade para servir alguém, aproveite cada oportunidade para ser usado por Deus. Essa é uma prova que nós não paramos de acreditar naquilo que Deus nos prometeu. Ele aproveitava cada oportunidade. Ele viu a oportunidade e falou: o copeiro vai subir, então faz um favor, copeiro, quando você subir, testemunha que um hebreu foi usado para poder interpretar o seu sonho e te fez chegar ao palácio, de prisioneiro ao palácio. O copeiro recebe a orientação de José, a interpretação se cumpre exatamente como José interpretou o sonho. O copeiro vai para o palácio e adivinha, o copeiro se esqueceu de José. É normal, né, gente? A gente ajudar muita gente e se esquecerem da nossa ajuda, se esquecerem daquilo que fizemos para eles. É normal. Para algumas pessoas se esquecerem da ajuda, se esquecerem de serem gratos. Nós não fazemos nada para que sejamos reconhecidos, mas o mínimo que uma pessoa que carrega um coração cristocêntrico precisa fazer é expressar a sua gratidão. Eu falei isso em algum dia aí dessa semana que eu preguei em algum lugar que eu já nem me lembro mais. Eu preguei em tantos lugares que nem me lembro mais. Quem lembra desse louvor? E eu falei isso. Eu me lembro que no nosso primeiro fruto fiel, tínhamos mais de 300 discípulos, todo mundo com a camiseta vermelha, geração resgate. Eu olhei tudo aquilo e automaticamente eu entrei no meu Facebook, no Messenger, e mandei uma mensagem para o meu antigo pastor. Eu disse: está vendo isso aqui? Mandei a foto para ele. É resultado da sua entrega. Eu sou grato a você por ter semeado na minha vida. Porque enquanto eu estava fumando maconha, você ia lá em Ferraz de Vasconcelos fazer casa de paz para pregar para mim. Você acreditava na minha mudança quando nem eu mesmo acreditava. Eu mandei para minha outra pastora: pastora, está vendo isso aqui? É fruto da sua entrega. É como Ananias orando por Saulo. Eu era o Saulo e ela era Ananias. Tadinha, temente a Deus, e eu, o assassino que não merecia nada, alcançando multidão. E eu disse para ela: pastora, está vendo essa multidão de discípulos? São frutos seus. Porque quando eu cheguei na igreja e eu fazia 30 perguntas, em 5 minutos você me respondia todas com amor. Você me ensinou a orar, você me ensinou a amar Jesus. Você fez vigílias na sua casa só para mim poder participar. Eu fui batizado com o Espírito Santo, renovado com o Espírito Santo em uma vigília no carpete da sua casa. Tudo que eu estou vivendo é fruto da sua entrega. Então esses frutos são seus. O problema é que nós somos rápidos em ter uma amnésia espiritual chamada ingratidão. Quantos estão entendendo? O copeiro não lembra de José. Chacoalha 2 pessoas e diga: por favor, não se esqueça de quem te ajudou. Eu não estou dizendo que você tem que estar preso a uma dívida de gratidão, me entenda bem. Dívida de gratidão é uma coisa, expressar gratidão é outra. Quantos estão entendendo? Eu acho que tem pessoas inteligentes o suficiente, o bastante para entender isso. Dívida de gratidão é uma coisa, gratidão é outra. Ele esqueceu, mas adivinha, quem entregou um sonho para Faraó que ninguém interpretava? O próprio Deus. Eu quero dizer que ainda que algumas pessoas se esqueçam daquilo que você fez, da sua entrega, do seu serviço, Deus nunca se esquecerá.
A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, de Deus ninguém se zomba, o que o homem plantar, certamente colherá. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo determinado virá a colheita de tudo aquilo que nós... Alguém para dizer, eu recebo essa palavra? Deus deu um sonho para Faraó, ninguém interpreta. Aí o copeiro se lembra. Eu só estou aqui porque Deus usou um hebreu lá da cadeia para interpretar o sonho, Faraó. E foi assim, se cumpriu exatamente com o padeiro e se cumpriu exatamente comigo. Faraó faz o quê? Então chama ele. Em uma noite José está na cadeia sonhando e servindo. Na outra ele é chamado para entrar no palácio. Faraó conta um sonho. Ninguém pode interpretar o sonho. José mais uma vez se deixou ser usado por Deus. Escute. Identidade nos leva a acessar todo lugar de governo que Deus projetou para nós. José estava na prisão. E o termo que ele usou para o copeiro e para o padeiro foi: Deus vai me dar a interpretação desses sonhos. Agora ele está diante de Faraó, do maior líder da maior potência mundial, lá do Trump. E ele diz para ele: Deus vai me dar a interpretação desse sonho. Existem pessoas que quando estão trabalhando no social, pastorear, aqui não tem, graças a Deus, eu estou pregando, mas é para a igreja nuclear, aleluia. Não é para os irmãos que estão aqui, graças a Deus, é para aqueles que estão vendo na internet, aleluia. No social, eles são usados de forma simples, amorosa. Mas quando estão diante de alguém que de alguma forma pode lhe conectar, pode lhe dar algum benefício, eles querem ser usados de outra forma. Aleluia. Eles chegam no social, irmão, está aqui a marmita, Jesus te ama, olha, Deus quer mudar a tua vida, Deus me mostra que aquilo que Ele te prometeu ainda está de pé. Aí a pessoa chora, ele abraça. Aí quando está na frente do apóstolo, eis que eu te digo, enquanto o apóstolo não olha, ele não entrega o manto. Eu conheço, gente. Eu sei o que é viver nesse circo. Não porque eu vivi, mas porque eu conheci muita gente que viveu. Eu não fui treinado nesse circo, eu fui treinado nas ruas. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O altar não é um lugar de espetáculo. Esse lugar não é uma plataforma para show pirotécnico. Esse lugar não é para criar e levantar admiradores. Altar é lugar de pregar a palavra para edificação, exortação da igreja de Cristo Jesus. Esse lugar é um lugar de manifestação. Existem pessoas que mudam porque não entenderam a sua identidade em Deus. Da mesma forma que José se deixou ser usado na prisão, ele foi usado no palácio diante de Faraó. Deus me dará a interpretação desse sonho. Agora ele chega, entrega a interpretação do sonho. Faraó olha e fala: e agora? Quem vai ser responsável por essas temporadas que vão vir? Aí ele olha para José e fala: quem melhor para administrar tudo isso do que aquele que recebeu a interpretação do sonho? Naquele dia, Faraó colocou José como pai de Faraó, como governador do Egito, da maior potência que existia. E agora eu acabo a introdução. Em 12 minutos eu entrego a mensagem. Tá bom? Escute. José se torna governador do Egito. O que mais me chama a atenção na vida de José não é nada disso, porque em toda a minha vida eu aprendi a lidar com isso.
Todo homem que quer viver algo em Deus precisa aprender a ser rejeitado, precisa aprender a ser injustiçado, precisa aprender a ser caluniado, precisa aprender a ser esmagado. Só vai saber lidar com a honra aquele que aprendeu a servir e a se deixar ser usado nos momentos de desonra. Isso para mim não me chama atenção, em que José aproveita a oportunidade em cada momento, porque assim tem sido a minha vida e a vida de tantos homens de Deus que eu tenho visto. Em cada momento eles aproveitam a oportunidade para servir, para fazer algo para Deus, independente do lugar, independente da circunstância. Mas o que mais me chama a atenção na vida de José é que agora a sua família e os seus irmãos vieram para o Egito para buscar grãos, porque toda a terra agora estava passando fome. E aquele que Deus deu a interpretação, aquele que Faraó colocou como governador, estava debaixo de uma graça para administrar toda a terra. Meu irmão, você tem noção que agora José se torna administrador e exerce a administração de todo o planeta? A comida estava nas mãos dele. Era ele que determinava quem ia comer e quem não ia. Em outrora ele estava sendo determinado, ele estava debaixo de ordem. Ele perdeu o seu direito de decidir, mas ele se manteve fiel, ele se deixou ser usado, aproveitou as oportunidades, entendeu a sua identidade, não parou de servir. E agora ele estava decidindo pelo planeta. Mas ele não se tornou um monstro. É isso que me chama a atenção na vida de José, que agora os seus irmãos vão ter com ele, e ele vê que eram os irmãos dele. A Bíblia diz que ele entra e ele dá um grito de saudade, um grito da unidade. Foram mais de 13 anos longe dos irmãos, longe do seu pai, longe da sua cultura, longe da sua terra, longe da sua família, longe do seu contexto religioso. Ele dá um grito que todo o palácio escuta. E quando agora os irmãos reconhecem que é José, eles começam a tremer, porque eles começam a pensar entre eles e a dizer entre eles: agora nós vamos pagar por todo o mal que nós fizemos a José. Meu irmão, o que mais me chama a atenção na história de José é que José, quando assumiu o governo, poderia chamar Potifar e a Patifona. Tem alguns irmãos evangélicos que, se estivessem no lugar de Potifar, iam até ter uma trilha sonora. Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Eles têm até a trilha sonora deles. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. A canção da vingança. Mas José não chamou nem Potifar e nem Patifona. Ele poderia chamar os dois e falar: agora eu estou no lugar de governo, você me prendeu injustamente e você, sua sem vergonha tarada, vou preparar um lugar para você. José não fez isso. Quando ele estava diante dos irmãos, ele poderia dizer para os irmãos: é o seguinte, agora vocês se tornarão meus escravos, porque foi isso que vocês fizeram comigo. Vocês vão colher do que vocês plantaram, vocês vão sofrer consequências. Mas José olhou para eles e disse: eu não tenho ressentimento, eu não sou amargurado, eu sou sonhador. Amargura não tem espaço para a vida de um sonhador. Ressentimento não tem espaço para a vida de um sonhador. O mal que vocês me fizeram foi para o bem, porque através do mal que vocês me fizeram, toda a nossa casa vai ser suprida, e toda a nação do nosso pai, dos nossos avós, o nosso povo será alimentado. O mal que vocês me fizeram foi para o bem de todo o nosso povo. Diga para o seu irmão: vença o ressentimento. Diga para o seu irmão: é manhã de vencer a amargura. Amanhã de manhã eu vou postar um estudo sobre o espírito de Amaleque.
Amaleque é filho de Esaú. Esaú, aquele que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Esaú, aquele que não recebeu a bênção, aquele que jurou seu irmão de morte. Aparentemente parecia que estava tudo bem resolvido, mas ele viveu a sua vida ressentido. O seu filho, um dos seus filhos se chama Amaleque. E a Bíblia declara que a guerra contra Amaleque será uma guerra geracional. Os amalequitas, eles são covardes. Os amalequitas, eles são invejosos. Os amalequitas, eles atacam no momento em que nós estamos descansando, ou precisamos descansar. Enquanto estamos descansando, os amalequitas atacam e eles ganham força. A Bíblia diz que na guerra de Israel contra Amaleque, Moisés estava com os braços levantados. E quando Moisés abaixava os braços, os amalequitas começavam a vencer a batalha. Mas quando Ur levantava os braços de Moisés, Josué estava com o exército vencendo a batalha. Eu quero dizer que o espírito de Amaleque não vai ter acesso à minha e à tua vida. Como o espírito de Amaleque entra? Através do ressentimento, de uma situação não resolvida, de uma falta de perdão, de uma injustiça que sofremos e não soubemos lidar com a injustiça, não entendemos que faz parte ou fez parte do nosso propósito. Como o espírito de Amaleque entra? Através da rejeição, o pai que abandonou, a mãe que abandonou, os pais que não acreditaram, o tio que abusou, o sócio que traiu, o ex-relacionamento que fez algo terrível. O ressentimento fica. A empresa que quebrou, o ressentimento fica. E o ressentimento começa a gerar amargura, e a amargura também leva à inveja. Então a pessoa não sabe e não consegue compreender porque ela não consegue celebrar a conquista do outro. Porque ela não consegue nem celebrar a palavra, uma palavra dessa como essa na manhã. Por quê? Porque é amargurado, é ressentido, tem um problema, tem uma amargura, sem perceber, é invejoso, não consegue celebrar nada e nem ninguém. E odeia ver as pessoas descansando. Aleluia. O líder vai descansar, ele manda mensagem: você tem que me atender agora. E o líder fala: eu estou de férias. Não, mas você escolheu ser líder. Líder não tem férias, mas não tem coragem de pagar o preço para ser líder. Aqueles que estão debaixo do espírito de Amaleque, eles têm uma carteirinha de críticos. Eles vêm para o culto e dizem: hoje começou atrasado. De novo, o louvor está passando a música na hora que já era para ter começado. Ele já fica endemoniado antes do culto começar. Amaleque começa a dirigir o culto. Não concordo muito com essa oração, essa pastora loira aí. Aleluia. Aí o louvor, não, é só o Jó de hoje, não está muito forte o louvor. Nota 3,5. Pregação da oferta já começou errado com a NVI. Ninguém lê NVI. Nota -2. Agora o pastor está pregando há 40 minutos e falou que vai acabar em 12. De novo, nota 2,5. Eu quero dizer, crítico de plantão, que o culto não é para você. Rasgue essa carteirinha de crítico. Abandone o espírito de Amaleque, de murmuração, de ressentimento, porque o culto é para Ele, a palavra é dEle, porque é dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Não volto mais nessa igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não mande isso para o meu apóstolo. Nós precisamos nos livrar do espírito de Amaleque, porque senão nós nos tornamos Amaleque. Não vamos suportar o crescimento do outro. Mas nós não compreendemos que isso é uma herança. A quebra foi uma herança. Os vícios foram uma herança. O não casamento, uma herança. O divórcio, uma herança. A prostituição, uma herança. A inveja, uma herança. A amargura, uma herança. Meu Deus do céu. 5 minutos, amém? Escute. José decidiu
deixaram uma herança diferente. A herança de José não foi ressentimento, a herança de José não foi amargura, e a herança de José não foi vingança. José se casa com uma egípcia, e ele tem 2 filhos. Mesmo sendo governador do Egito, dentro da cultura do Egito, servindo o Egito e consequentemente as nações, José não coloca o nome dos filhos nomes egípcios. Você sabia que o nosso nome tem muito a ver com aquilo que nós vamos viver? Você sabe qual é o significado do seu nome? Se você não sabe, eu te convido a consultar o oráculo ChatGPT. E coloca lá, significado do meu nome. Mas faz isso depois, agora não, que eu tenho 5 minutos. Porque o meu e o teu nome aponta para a nossa fundação. Eu fui pesquisar o meu nome, Jonatas, significa presente de Deus. Toda pessoa que tem um Jonatas na vida dela tem um presente de Deus. Não, sem modéstia à parte. Eu falo isso para minha esposa diariamente. Eu sou um presente de Deus na sua vida. E ela diz assim, você pensa que é Jesus na minha vida. Eu disse, quase lá. Eu te tirei daquele lugar de dor e sofrimento. Escute, qual é o significado do seu nome? Meu nome aponta para a lealdade, para a aliança. Eu tenho uma aliança com quem tem aliança. Mas rapidamente eu me esqueço de quem quebra a aliança. Porque eu não tenho tempo para perder com pessoas desaliançadas. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. O modo operante de Deus é debaixo de aliança. A mesma aliança que Ele fez com Abraão está sobre Isaac, Jacó, está sobre a mim e sobre a tua vida por intermédio de Jesus. José deixa uma herança diferente. Qual é a herança que ele deixa para os seus filhos, para a sua descendência? O primeiro filho, ele dá o nome de Manassés. Diga Manassés. Gênesis 41, 51 fala sobre isso. O primogênito, ele dá o nome de Manassés. Diga Manassés. Que significa, Deus me fez esquecer. Diga para o seu irmão assim, Deus me fez esquecer. Eu me lembro que quando a Andressa estava grávida da Emily Hadass, nós escolhemos o nome, eu queria só Radassa. E aí a Andressa ficou pensando na escola, que iam zoar a menina. E aí colocou Emily Hadass. E a Emily aponta para um tempo na nossa vida. A Emily aponta para um tempo. A Radassa aponta para um tempo na nossa vida. Depois de alguns anos veio a Laura Mariá, depois de 4 anos. E a Laura Mariá, agraciada, ela aponta para um tempo de graça. Nós somos consagrados a pastores enquanto a Laura estava no ventre. Apontou para um tempo de graça na nossa vida. E quando descobrimos que o Daniel estava sendo gerado, foi debaixo de um tempo de maior perseguição que nós enfrentamos até aqui, porque eu sei que vai vir outras. E a escola para os perseguidores estão com as matrículas abertas. Eu te convido a deixar o espírito de Amaleque, senão você se torna Amaleque e Amaleque se torna perseguidor. Amém? Deus nos deu a direção para dar um nome, confirmou o nome de Daniel, no momento de maior perseguição. E sabe o que significa Daniel? Deus é a nossa justiça. É Deus quem nos justifica. Se você analisar bem, meu irmão, nada na sua vida aconteceu por acaso. Cada um dos seus filhos apontaram para uma geração, para um tempo e para uma estação. Quantos estão entendendo? Tem algumas irmãs que vão querer engravidar hoje. Aleluia. Para que o filho nasça para apontar uma nova estação. Sara, quando
concebeu à luz a Isaac, colocou o nome de Isaac, porque Deus me fez sorrir. Deus me fez rir, Deus me fez se alegrar. José escolhe deixar um legado diferente. Manassés, Deus me fez esquecer do meu passado de dor e sofrimento. Manassés aponta para a cura interior, para a libertação do passado, das dores, das rejeições. Nós precisamos compreender algo, e Deus me entregou essa palavra aqui na quarta profética, enquanto a pastora Andressa ministrava, porque existem pessoas que sem perceber não avançam, porque estão com medo de viver o que viveram no passado. Estão carregando uma herança de amargura, de ressentimento, de quebra, de falência, de não casamento, de aborto, de doença, de contenda, de inimizade. Eu quero dizer para você, meu irmão, que esse tempo de estar preso àquilo que aconteceu no passado acaba nessa manhã, acaba hoje na minha e na tua vida. Quando estamos passando por algum momento difícil nos negócios, a primeira coisa que nós lembramos é da dor de ter ficado sem dinheiro para pagar o aluguel. É da dor de ter ficado sem dinheiro devendo as pessoas. É da dor de ter ficado sem dinheiro sem poder colocar gasolina no carro. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, essa dor ela é apagada hoje, porque Manassés chega na minha e na tua vida. Deus me fez esquecer do meu passado de dor e sofrimento. Tem pessoas que quando pensam em entrar no relacionamento já lembram das agressões que sofreram, agressões verbais, traições, abusos. Eu quero dizer que você vai avançar numa nova temporada, mas antes de avançar, Manassés chega na minha e na tua vida. Deus me fez esquecer do meu passado de dor e sofrimento. Mas no meu antigo ministério, quando eu comecei a fazer alguma coisa, se levantaram contra mim. É normal, os irmãos de José se levantaram contra ele. Mas eu estava num momento de dificuldade, e aí eu parei de ser usado por Deus. E agora está sendo usado por quem? Meu irmão, são coisas que devem acontecer, mas Deus te trouxe para uma nova estação. E nós só vamos viver essa nova estação e sendo usados por Deus como o Senhor quer, e nos levar a viver os sonhos dele para nós, quando aprendemos a de fato esquecer de uma vez por todas aquilo que passou. O que passou não tem a ver com o que você vai viver hoje. Deus me fez esquecer. Escute, tem heranças de amargura, tem heranças de ressentimento dos pais, dos avós. Pais, os seus pais que deixaram de falar com os avós, o seu avô morreu sem falar com o seu pai, sem perdoar. Eu quero dizer que essa herança não é para você. Você vai viver em plena comunhão com os seus filhos. Escassez financeira, falência, problemas, inconstâncias. Eu quero dizer que essa herança não é para você. Nós não aceitamos o ressentimento, a herança de Amaleque, a inveja, a escassez. Nós rejeitamos essa herança. A palavra é Manassés. Diga por quê, apóstolo? Porque nós só podemos avançar em uma nova estação para viver o novo se primeiro Manassés nasce. Só podemos viver Efraim se antes vivermos Manassés. Só está habilitado para frutificar, para a colheita, aquele que já esqueceu do seu passado de dor e sofrimento. Eu quero declarar sobre a tua vida que essa âncora do passado vai ser abandonada nessa manhã. Que o ressentimento não fará parte da sua vida. Que a amargura, a falta de perdão, a dor do passado não vai influenciar mais nos nossos dias atuais e nem no nosso futuro, porque nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Ei, o nosso passado, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Manassés nasce na minha e na tua vida nessa manhã. A unção de Manassés vai atingir a minha e a tua vida, e você vai sair desse culto dizendo: Deus me fez esquecer do meu passado de dor e sofrimento. O segundo filho de José se chama Efraim. Diga Efraim. Deus me fez frutificar. Diga comigo: Deus me fez frutificar. Deus me fez prosperar.
Efraim significa Deus me fez prosperar na minha terra de aflição. Aonde foi a terra de aflição de José? Egito. Aonde José prosperou e frutificou? Já que eu me esqueci do passado, Manassés, agora eu posso avançar para o futuro. Deus me fez prosperar na terra da minha dificuldade. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Efraim significa multiplicação, abundância e propósito. Vida que gera frutos e influencia gerações. Eu quero dizer que Efraim chega na sua vida nessa manhã também. O destino que Deus tem é maior do que o passado. E eu acabo aqui. O que me chama a atenção é que Jacó quebra um protocolo que ele mesmo reconhece que não poderia ser quebrado, embora ele quebrou. Primeiro protocolo: Jacó adota Efraim e Manassés. Efraim e Manassés são adotados por Jacó. José não entra nas 12 tribos de Israel, porque cresceu no Egito, era governador do Egito. Mas o que ele viveu foi muito maior, foi a porção dobrada. Porque ele não entrou nas 12 tribos, mas os 2 filhos dele entraram. Quando olhamos para a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, nós lembramos de quem? José. Deus me fez esquecer do passado de dor e sofrimento, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. São 2 povos totalmente diferentes. Um povo que carrega consigo o passado foi esquecido, e o outro povo que carrega consigo, Deus me fez prosperar na terra da dificuldade. Os 2 filhos fazem parte das 12 tribos. Mas sabe o que é interessante? Que Jacó faz o seguinte: na hora que Moisés apresenta os filhos, Jacó já está velho e vai liberar a bênção. E aí José coloca Manassés debaixo da mão direita de Jacó, para Jacó abençoar Manassés como primogênito, com a bênção da primogenitura, e depois abençoar Efraim na mão esquerda. O que Jacó faz? Jacó faz assim, ó. Aí José está pensando: meu pai está ficando gagá, pai, está errado, é a outra mão. Aí Jacó: não, diz meu filho, é assim mesmo. Manassés será grande, mas o menor será o maior. Pastor, qual é a revelação aí? A revelação é o seguinte: que dependente daquilo que você viveu no passado, o que vem depois será muito maior. Eu quero declarar sobre a tua vida que dependente do que você viveu no passado, Deus está quebrando os protocolos dessa manhã, porque o que vem depois será muito maior, será muito maior, será muito maior. Se alguém acredita nisso, por favor diga amém e reaja ao nível que você acredita. O que vem depois é muito maior. O que virá depois será muito maior. Eu volto a profetizar: o que virá depois será muito maior. O que virá depois será muito maior. O que virá pela frente será muito maior do que o que ficou para trás. Meu Deus, alguém levante as suas mãos e diga: o que virá pela frente será muito maior do que o que ficou para trás. Manassés, Efraim, a temporada chegou na minha vida.